Se alguém vir seu irmão pecar pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Porém, tem pecado que é para a morte, e eu digo que por este não ore. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 16. Na verdade, o que é um pecado para a morte? Vem comigo que eu vou te explicar. Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Se alguém está doente, chama os presbíteros e ele ungirá o doente e orará por ele. Aí o versículo 15. E a oração salvará o doente, e Deus o levantará. E se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ou seja, por esse tipo de pecado aqui, João manda orar. Mas ele diz que tem um certo tipo de pecado que não deve orar por este, porque é para a morte. E nós vamos entender agora. Em Atos, no capítulo 7, versículo 51, em um discurso de Estevão antes de morrer, ele vai dizer: homens de dura cerviz, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então aqui nós já encontramos um pecado para a morte. Todo homem que resiste ao Espírito Santo, este é pecado de morte. Mateus capítulo 12, versículo 31. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E o que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? É exatamente o que eu acabei de citar, Atos 7:51. É resistir ao Espírito Santo. Ou seja, é atribuir uma obra a Satanás quando na verdade é o Espírito Santo. Foi isso que fizeram com Jesus. Disseram: você expulsa demônio por Belzebu. Ou seja, quando na verdade Jesus estava expulsando os demônios pelo nome de Deus, pelo Espírito Santo. Então fica evidente que esse pecado é para a morte. Porém, existe um outro em Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 6, onde vai dizer que uma vez que alguém apostatou da fé, dificilmente essa pessoa voltará novamente. E se voltar, é como se estivesse mais uma vez crucificando Jesus na cruz. Em outras palavras, pecado para a morte é resistir ao Espírito Santo, é blasfemar contra o Espírito Santo e apostatar da fé. Bem interessante, né? Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta e compartilha.